Paz, amados senhores, hoje eu vou estar aqui explicando sobre o que Deus quer dizer de verdade, segundo as Escrituras e experiências espirituais, versus o que os religiosos, a igreja e os cristãos fanáticos dizem sobre Deus. A verdade de Deus versus os religiosos fanáticos, certo? Vamos falar sobre os fanáticos. Fanáticos. O que eles vêm falar? Eles vêm falar para você o seguinte: Jesus quer salvar, certo? Jesus quer salvar, se arrependa dos seus pecados. Geralmente conversões vazias, né? Ele quer que você se converta sem explicar mais ou menos, né? E eles pregam o amor e tudo mais e pregam o reino dos céus. O reino dos céus é verdade, é verdadeiro. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas fica muito vazio, né? Por que você deve, né, prestar atenção, dar algum crédito a pessoas que falam desse jeito? Não faz sentido se não tiver uma explicação clara, né? Ou seja, eles dão uma explicação meio que ideológica, né? Sem sentido. Tipo, e fica só nisso, ideologia. Beleza. E quanto ao resto? Porque, vamos dizer, né? Vamos ser sinceros aqui, somos seres humanos, estamos aqui no mundo, somos carne e osso. Senhor, né, de verdade, o Senhor veio oferecer o reino dos céus, a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus por isso, glória a Deus. Mas ainda estamos num mundo físico, né, somos carne e osso. Como que os cristãos reagem a isso? Simplesmente não reagem, você entendeu? Não reagem. Eles vivem as suas vidas, né, para eles servir a Deus, assistir o culto nas igrejas, ouvir o pastor, dar o dízimo, né? E ir para casa. Simplesmente isso. Isso é servir a Deus. Vai ali, assiste o culto, louva a Deus. O culto a Deus é para cultuar o Senhor, né? Para adoração. Isso eles estão certos. De resto eles estão errados. Por quê? Vivem ali, né? Somente aquele momento, de resto acabou. Tá certo isso daí? Muitos podem dizer que vai estar certo, mas eu vou te falar a verdade. Segundo as escrituras, isso aí tá errado. Tá errado. Por quê? Eu li as escrituras 2 vezes, tá? 2 vezes eu li as escrituras e posso afirmar para vocês, tá? Agora vamos colocar aqui versos Deus. Jesus. Vamos lá. Versus Deus e Jesus. O que Jesus fala? O que Deus fala? Vamos começar por Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, né, na terra de Ur, era um homem ali ateu. Deixa bem claro, ele era ateu, tá? O que ele fazia? Ele era diferente, ele pensava, analisava mais, né? Não era idólatra como os outros acreditavam nos deuses pagãos de um jeito e tal, não sei o que, isso e aquilo. E ele simplesmente ignorava, falava, pô, não faz sentido isso aqui. Ele era um cara racional, pra falar a verdade, ele era um cara racional. Era um cara racional. O que aconteceu? Deus pegou, falou com ele ali e tal. Aí a gente, de primeira, a gente não quer, né? A gente fica achando estranho, a gente não quer. A gente quer ficar quietinho ali, servir a Deus e tal. Só que Deus chamou Abraão de pai da fé. Mas quem criou a fé? Foi Deus. Ué. Beleza. Já começa por aí. Deus quis exaltar Abraão. Falou, Deus precisa de conselho? Não. Vou trazer um caso aqui curioso, porque aquela vez que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra,
Deus desceu, pediu conselho para Abraão, almoçou com Abraão, chamou Abraão de amigo, tá? Não de servo, mas de amigo. E Deus não precisa de conselho, mas pediu conselho, pediu opinião para Abraão. Estranho isso, não é? É estranho. Né? E logo depois temos quem? Né? Temos o quê? Né? Deus chamou Abraão de pai da fé, mas Deus criou a fé. Ou seja, Deus quer exaltar o homem. Os fanáticos, eles esquecem que Deus deixou bem claro que os tímidos não herdarão os céus, porém, eles ensinam que não queira ser maior que o seu irmão, pare de se exaltar, você está muito querendo se achar, ser maior que seus irmãos, isso é errado, se esconda e tudo mais. A escritura está escrito uma coisa e eles dizem, pregam, ensinam totalmente ao contrário. Tem uma seita que eu participei também, hoje eu não participo de religião nenhuma, que eles pregavam a barba era pecado, deixar a barba era pecado. E eu fiquei muito encabulado, falei, caramba, né? Em vez de focar em outras coisas, assim, barba é pecado, né? E eles me criticavam, falavam que eu caí da graça porque eu tava usando barba, né? E eu li, né, como eu falei para vocês, de Bíblia 2 vezes, na minha leitura eu encontrei uma parte interessante, porque eles diziam que nas escrituras não tem nada sobre barba. E que eu encontrei lá? Na escritura estava escrito, não tirai a barba dos nazireus de Deus. Olha só. Então quem é escolhido por Deus para fazer uma obra terrível, uma obra grande na terra, em nome do Senhor do Exército, não é para tirar a barba, olha só. E nessa seita eles proibiam barba, tinha que ficar cabelo com né, essa parte do rosto limpa, você entendeu? Porque barba é vaidade, mas segundo Eclesiastes, só de a gente olhar no espelho já é vaidade, você entendeu? Barba é o contrário de vaidade, não é... Vaidade é a gente rapar, fazer a barba, né? Se cuidar, ser higiênico e tudo mais, né? Tudo é vaidade, é assim que está escrito, você entendeu? Ser higiênico é essencial, lógico e tudo mais, você entendeu? Mas sobre barba específico, não é para arrancar, você entendeu? E só para você ver, né? Como é que eles são. Eles pegam uma doutrina e eles nem lêem a Bíblia. E teve uma vez que também um cara falou, dessa seita, falou que era espírito, que a pessoa que estuda a Bíblia, que lê as escrituras, estava endemoniada. E expulsar esse demônio de estudar as escrituras. Veja só onde foi parar essa situação, né? Mas enfim, vamos para Jacó agora. Jacó foi exaltado por Deus. Deus desceu, se materializou e lutou com Jacó. E depois falou assim, você não vai chamar mais Jacó, seu nome agora é Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Estranho, né? Por que lutaste com Deus e com os homens prevaleceste? Esse Deus que venceu essa luta nessa noite com Jacó. Depois você pesquisa aí em Gênesis. Por que Deus chamou Abraão de pai da fé? Porque Abraão tinha o Espírito de Deus. Porque Jacó estava com o Espírito de Deus. Você entendeu? Então Deus se materializou, lutou com Jacó, mas Deus estava em Jacó também. Assim como estava em Abraão. Por isso que Deus chamou Abraão de pai da fé. Mas é para a gente se exaltar. Por quê? Foram filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. Andavam com Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus, no Novo Testamento, né? O que ele veio fazer? Ele veio reforçar isso. Em Salmos, né? Deus fala, chama nós de deuses, somos deuses, né? Os povos daquele tempo, vós sois deuses, né? Mas ainda assim são carne e osso. E Jesus fala isso, né? Afirma no Novo Testamento, vós sois deuses. Não está escrito assim na nossa escritura? E o que Jesus quis dizer? Que nós, através do Espírito de Deus, como aconteceu com esses dois aqui, através do Espírito de Deus nos tornamos deuses. Ou seja, não por sermos, ficamos se achando por ego e tudo mais, não. Deus, o Espírito de Deus habita em nós,
e nos tornamos oficialmente representantes do reino dos céus. É isso que Deus quis. Por isso que ele afirma em Apocalipse 4, Apocalipse 1, versículo 4, se eu não me engano, que nós fomos feitos reis sacerdotes por Cristo. Então todos nós, antes era monopolizado os judeus, né? O povo lá, os fariseus monopolizaram o poder de Deus e o acesso à palavra de Deus, né? A voz do Senhor. E Jesus ele veio rasgar isso, deixou bem claro que o templo verdadeiro de Deus não é a igreja, mas o nosso corpo, o nosso ser. Nós somos templo verdadeiro do Senhor. Por isso que Deus nos chamou de deuses, porque Ele habitando em nós, nós nos tornamos, né, os representantes dele, representantes do céu. Somos feitos deuses porque temos o DNA dele, temos ele dentro de nós, somos parte dele, somos Deus, filhos, entendeu? E Jesus veio reforçar essa coisa, veio reforçar. Claro, foi tirado algumas coisas da Bíblia, mas aqui nesse canal, se inscreva nesse canal, tá? Se você quer aprender, porque aqui eu vou desvendar os códigos que foram ocultados. Eles podem fazer o que for, mas as parábolas de Cristo que está sendo decifrada, é decifrada somente pelo Espírito, pela experiência. Essas parábolas estão lá. E eles não entenderam, eles tiraram porque não entenderam e achou que ninguém ia entender. Mas aqueles que buscam o Senhor de verdade, entendem. Você entendeu? E esses códigos estou decifrando aqui nesse canal, então se inscreva, tá? Não vai perder nenhum vídeo. Falando de Jesus. Jesus nos fez rei sacerdote. O que é ser rei? Ser rei na terra. Administrar, governar nossa própria mente, governar nossa realidade, governar nossos negócios, governar. É isso. Deixar de ser escravo. O que é ser escravo aqui na terra hoje, nos dias de hoje? É a gente perder a batalha, né, contra as nossas espirituais da maldade, que controlam o mundo, que influencia nós e às vezes os espíritos mesmo influenciam a gente diretamente. Nossa carne é o campo de batalha, né? E a mente, né, é os lugares celestiais, porque através da mente a gente acessa o céu. Porque o universo ele é mental. A gente habita no corpo de Deus, tá? No universo físico, o mundo físico habita no corpo de Deus. Por isso que Deus é infinito em tudo, né? Ele é infinito, tá em todo lugar, sabe de tudo, porque habitamos no corpo dele. Sei que é muita informação, né? Mas se inscreve aí, se inscreve, não vai esquecer, porque aqui você vai... Eu vou desvendar tudo sem dó. Eu tenho muita experiência para passar com vocês, não só coisa de louca afirmação, mas experiência diretamente com Deus, com o Senhor Jesus, diretamente, assim, ó, face a face. Já fui até o céu, o Senhor Jesus já veio até mim. Já vi Deus, já vi o Senhor. E, cara, tem muita coisa para passar para vocês, tá? Não vai caber em um vídeo só, mas fica aqui que a gente já está finalizando. E é isso, somos reis aqui na Terra, né? Essa parte de ser rei, a parte de sacerdócio, como é que funciona a parte de sacerdócio? É a gente se aproximar de Deus, exercer o poder dele, né? Nos tornarmos deuses, né? Através do poder dele, operar milagres, cuidar das coisas de Deus aqui na terra, cuidar das coisas da doutrina santa dos céus aqui na terra, tá? E nós somos o templo, nós que somos o templo, a gente tem uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para o infinito, é o poder de Deus, nós somos, né, filhos de Deus, através de Cristo, temos o DNA de Cristo, o DNA de Deus, e a nossa missão é criar novas fontes de águas vivas, pregar para a pessoa, despertar a pessoa, e a pessoa vai despertar outras e outras e outras. Isso, sacerdote. Somos todos reis sacerdotes, não só os presbíteros da igreja, não sou cooperador, ancião, pastor, bispo, padre, papa. Não é só eles não, é todos nós somos sacerdotes. A nossa missão na terra é essa, rei e sacerdote, aqui na terra. Não é só assistir culto, não é só isso e aquilo. Por quê? Né? Como que a gente vai ser rei, exercer a parte de rei aqui na terra? O Senhor, através do sacerdócio, vai exercer, vai habitar dentro de nós. Através dele vamos operar, compreender as coisas e operar maravilhas através da fé. A fé é uma energia. Inclusive vai ser o tema do próximo vídeo. Eu vou explicar como funciona a fé, como que você faz para operar milagres, né? Vou fazer um vídeo também para você aprender a ouvir a voz de Deus, diretamente de Deus, sem intermédio de homem nenhum.
diretamente do alto. E a voz de Deus não é como a voz de homem que fala na cabeça dos outros, não é, tá? Só um detalhe também, vozes que faz você querer fazer coisas malignas, não é vozes intrusivas, não é pensamentos intrusivos, são demônios, tá? São demônios, porque você se conhece, você conhece os seus valores, você sabe que não vai de acordo com os seus valores, aquelas vozes estranhas. Então é algo que vem de fora, que fala por vibração, porque os espíritos têm o elemento vento e fogo. Então eles conseguem ultrapassar a gente, passar pela gente, soltar ideias na nossa mente para a gente pensar, né, que são coisas nossas, mas não é, tá? Então se inscreva no canal aí, porque é isso que eu estou falando para vocês. Rei sacerdote, essa é a nossa missão na Terra. E se você é ateu, assista esse vídeo. Por quê? Repete, assista de novo, porque essa é a missão, não é se arrepende e tal, isso, aquilo. E aquilo ali é, entre aspas, é o beabá, tá? Mas Deus nos criou para governar essa terra, essa que é a verdade, tá? Por que você deve se converter a Deus, acreditar que Deus existe? Porque a nossa missão é governar a terra, essa terra foi entregue para nós, mas, né, Adão e Eva entregaram pro diabo, e Jesus veio nos restituir aqui nesse planeta de novo, nos fez reis e sacerdotes. Leia os evangelhos, você que é ateu, para entender somente os evangelhos, o que Jesus disse. Não estou falando de apóstolo, de presbítero, nem nada. Leia somente o que Jesus disse e o comecinho de Apocalipse. Ali você vai entender o que Jesus veio passar aqui na Terra. Veio nos dar as missões, deixou as missões, deixou a ordem pronta antes de partir, tá? Não é para ficar acomodado aqui. Por isso que você deve crer, tá? O verdadeiro Senhor Jesus não é esse que os fanáticos pregam, tá? O verdadeiro Senhor Jesus veio nos restituir como reis e sacerdotes aqui na Terra. Sacerdote da fonte infinita, da inteligência infinita, da fonte criadora, que é Deus, que habita em nós. Portanto, por Ele somos deuses também, tá? Veio restabelecer esse contato que todos vêm ocultando. As igrejas, né? Os poderosos estão ocultando para a gente ficar como escravinhos da vontade deles, tá? Mas é isso aí, se inscreva no canal, esse aqui vai ficar por aqui, tá? Deixe o seu like, que é muito importante, não custa nada, é de graça, mas você vai estar me ajudando grandemente, tá? Deus abençoe, fica com Deus, desejo uma ótima semana para você.